Muito bom, Rafa, seja bem-vindo. A gente já vai começar a nossa varanda de Páscoa. Então, hoje a ideia é conversar com vocês sobre algumas coisas relacionadas à família. A primeira sensação, que eu espero que seja muito boa para todo mundo, é que família é o que te acolhe. Família, é claro, é o seu primeiro berço, é o seu primeiro momento de encontro com a vida, né? Então, independente de que momento esteja você em família hoje, a sua primeira família foi essa, que veio recheada, mas muito recheada, de todos os seus ancestrais. As tradições são muito diferentes em dar valorização aos nossos ancestrais. Se vocês considerarem o continente mãe, Yasmina, seja bem-vinda. Agora a gente já tem a Europa conectada, né? Ontem tinha mais 2 pessoas que entraram de Londres também. Uma delícia isso. Fabrício, beijo. Quantidade de coração subindo já devem ser os meus sobrinhos. Eu acho que é isso. Então, a gente está conversando sobre família e a primeira coisa que eu quis lembrar para vocês foram os costumes, as culturas que têm muita tradição de lembrar dos seus ancestrais. Quando a gente fala ancestral, é ancestral mesmo, né? A gente descende de uma linhagem de pessoas e uma corrente de amor que passou por todas as dificuldades que podem ter passado também. Oi, Fabrício. Oi, gente que entrou. Beijo, muito bom vocês estarem na varanda. Sejam bem-vindos. Hoje a conversa é sobre família e eu tô lembrando dos primeiros da família, que são os nossos ancestrais. Ancestrais mesmo. Vocês já brincaram de fazer árvore genealógica? Uma coisa que me une ao Arthur, que é meu primo, em nem sei calcular qual grau, o pai do Arthur, tio Arlete, é irmão do meu avô paterno, que é o Cici. Ambos já são falecidos, né? Então, a gente tem uma longa ligação. O Arthur, na verdade, é primo do meu pai e afilhado do meu pai e da minha tia Rose. E a gente, quando se encontrou, percebeu que os dois tinham curiosidade com as nossas árvores genealógicas. E a gente já cruzou várias coisas, porque chega um ponto, né, lá para depois de tataravô, que a gente já não consegue mais achar. Eu não sei se vocês já fizeram esse esforço de tentar, mas eu tinha uma curiosidade de saber de onde vieram os nomes, né? Eu sou Quinelato, por parte de mãe, Sacramento por parte de pai. Tem um monte de ideia diferente de onde é que será que eles teriam vindo. Uma corrente acha que da Espanha, dos mouros, né? E a parte do Quinelato, certamente da Itália, do norte da Itália. Eu até fiz aquela história de DNA que você faz com a saliva. Eu fiz e a Kiara, minha filha, fez também. Então, por comparação, foi muito interessante ver a diferença do meu pro dela, porque aí ela sabe que são as coisas que ela possivelmente recebeu do pai. E aí tinha um monte de coisa na África, tinha um monte de coisa que eu nunca imaginava que traçasse, que viesse no meu DNA. Tem uma história muito gostosa a esse respeito das nossas heranças, que talvez vocês já tenham ouvido, que é o hélio, o gás hélio. Gás hélio é um gás leve e inerte. Então, como ele não reage com nada, o gás hélio que existe hoje na Terra, teoricamente, é o mesmo gás hélio que esteve na Terra desde sempre. Isso significa que uma partezinha pequena do que a gente respira foi respirada também por todos esses ancestrais. E por quem quer que você resolva colocar nessa linha e nessa linhagem. Mas a verdade é que como os nossos pais são filhos de 2, cada 2 mais 4, isso amplia enormemente a nossa rede de família. As pessoas que deram vida
para que a gente pudesse chegar aqui. Então a primeira divisão que eu queria com vocês é que tal, se vocês tiverem conversas com as famílias hoje, vocês poderem levar a lembrança de vocês a esses ancestrais que viveram um mundo muito diferente do nosso, em grandes aspectos, né? Mas eles estão lá e eles merecem a nossa gratidão porque eles fizeram com que a vida chegasse até aqui. Uma segunda parte da reflexão é o que acontece agora. A gente tem muita gente que a gente trouxe para a família, que a gente trouxe para a família mais próxima, de fato, quando a gente se casa com alguém, a gente caminha na direção de uma outra família de uma maneira muito forte. Eu já tive a oportunidade de me unir dessa maneira a duas famílias. A Kiara é filha dos Góes. Na verdade, é uma sensação muito engraçada, porque a Kiara se chama Kiara Góes, mas o avô dela, o Góes, na verdade não se chama Góes. Ele era de Góes Camarão e ele resolveu passar o nome da mãe dele porque ele achava que Camarão ia ser um nome com o qual ia ficar implicando. Então, na verdade, ele trocou o nome, mas a herança continua sendo a mesma. Como o pai da Kiara faleceu, vocês sabem, eu passei uns anos, me casei novamente. Hoje eu estou unida a outra família, aos Pestana e aos Pope, que são uma família grande e muito diferente em si. No meu lar próximo, eu tenho 2 novos enteados. Eu não tinha menino nenhum, eu só tinha a menina, que é a Kiara. Hoje em dia tá mais equilibrada a vida. Me presenteou com mais 2 meninos. E aí a vida vira futebol, chuteira, né? Esportes os mais variados, pelo menos aqui. Então, família também tem esse aspecto com as famílias às quais a gente se une. Algumas uniões que a gente conhece, a gente acha bem lindas. O Edu que está aqui, tem a Luciana, tem 2 filhos lindos. Essas famílias se uniram de uma maneira muito gostosa. E a gente tem, é óbvio, a família para a qual eu estou caminhando, que é a família do coração, que são os amigos. Algumas pessoas, tá bom, eu incluo os alunos, tá bom, mas algumas pessoas são a família que a gente escolhe, são a família que a gente até às vezes conta de maneira mais próxima, não é? Alguns para a vida inteira. A Márcia Queima acabou de entrar e ela é amiga da minha tia Rose, que também está assistindo agora, então é uma conexão diferente. Outros amigos são amigos mais novos, mas aquele amigo para quem a gente tem vontade de contar tudo o que acontece. Então, família é um conceito muito amplo. Já tratei com vocês aqui das regras, né, que a gente tem em diversas famílias e que a gente, às vezes, quando viaja, foi o tema de ontem, entra em contato com regras que são diferentes das nossas, mas aquelas que vão permanecer com a gente de maneira mais profunda são as nossas regras familiares. Páscoa, por exemplo, é um feriado muito importante para minha família. Eu acho que para minha mãe é quase mais forte do que o Natal. E eu não posso falar muito, senão eu vou me emocionar. Porque eu tô perto delas por aqui, mas de uma certa maneira longe fisicamente, que nem muitos de nós, né? Bem-vindo, Alessandro, bem-vindo, Eduardo. A gente está conversando sobre família. E eu vou contar para vocês um episódio que eu achei muito curioso no tal do objeto que eu trouxe hoje para mostrar, que é essa caixa. Essa caixa, tão bonita assim, tem uma história engraçada. Quando eu falei para eles aqui em casa que eu ia contar a história da caixa, eles, então conta. Eu falei, vai assistir a live, que eu vou contar a história da caixa lá na live. Então, eu ganhei essa caixa. E essa caixa veio da Itália para mim, por uma situação curiosa. Já falei para vocês que eu morei na Alemanha. Quando eu estava lá, depois que tinha acabado todo o estágio, quase no final de um ano, eu resolvi passear. E aí eu passei com o Guto, um dos meus melhores amigos até hoje, aniversário dele ontem, já mandei os parabéns. E a gente viajou para a Escandinávia. Nessa viagem a gente conheceu 4 rapazes
que estavam viajando e eram da Itália. Como depois eu fui para a Itália viajar sozinha e encontrei Yasmina, que eu já contei, depois de lá eu fui para Nápoles para encontrar o Stefano, que foi um desses rapazes que eu tinha conhecido lá atrás. Quando eu fui para o Stefano, eu estava viajando sozinha. Ele não me convidou para ficar na casa dele, eu entendi. E aí fui para um albergue. Só que era meu aniversário. Foi meu aniversário durante esse período de estadia que eu estive em Nápoles. Estamos falando, gente, de 25 anos atrás. Tem muito tempo essa história, mas de qualquer maneira, eles não me receberam na casa deles, mas me convidaram para almoçar no dia seguinte, que era justo o dia do meu aniversário. Como eu estava numa situação, lembrem-se que eu morei na Alemanha, nessa época não tinha nem internet. Imagina se essa quarentena acontecesse numa época que não tinha nem internet, né? Telefone à distância era dificílimo de acontecer. Enfim, ninguém da minha família conseguia falar comigo naquela época, porque o telefone estava muito difícil. Então, como eu estava na casa do Stefano e lá tinha telefone, eu pedi a gentileza se eles deixavam que a minha família me ligasse, dado que eu estava num telefone fixo. E eles disseram que sim. Ah, foi um monte de ligação, né? Ligação da minha mãe, daqui a pouco ligação de novo da minha casa para falar com uma das minhas irmãs. A minha tia ligou, tia Rose ligou, um monte de gente ligou. E a mãe do Stefano arregalava o olho cada vez mais. Quando a minha avó ligou, aí foi o golpe de misericórdia. Ela não entendeu nada e aí finalmente confessou que ela achava que eu era largada no mundo. Foi o termo que ela usou em italiano. Ela achava que ninguém gostava de mim, que eu era uma pessoa dessas assim, que fugia de casa porque eu estava sozinha. E na mentalidade daquela mama italiana de família, eu não podia ser uma pessoa de família naquela época viajando sozinha. Olha só, né? Então, nesse dia, eles nem me deixaram voltar para o albergue. Eles me receberam na casa deles. Eu fiquei lá, eu acho que mais 4 ou 5 dias antes de voltar para Ferrara, para a casa da Yasmina. Fizeram uma festa de aniversário para mim e a relação permaneceu por muito tempo. O Stefano veio ao Brasil um tempo depois e aí foi recebido pelos meus pais e chegou com essa linda caixa, que é muito querida para mim até hoje, porque representa essa diferença de percepção daquela mama em relação ao que era a família. Claro que essa história envolveu muitas outras coisas. Por exemplo, eu não consegui comer nem o final do primo piatto, né? Que é o primeiro prato que eles servem, que já é uma pilha de macarrão desse tamanho. Eu não consigo de jeito nenhum. Mas mesmo isso foi relevado. Ela achou que é por isso que eu era brasileira e magrela, morreu de medo que a gente não fosse alimentar o filho dela aqui, o que é o oposto, né? Então eu trouxe para mostrar para vocês a minha linda caixa e a chave da caixa, porque essa caixa tem essa chave. Olha o trabalho dessa chave. Essa chave alimentou a fantasia da minha filha do que seria por muito tempo. Aliás, eu pedi para a Chiara para ela vir hoje aqui falar com vocês. Vamos ver se vai ser verdade isso, mas né, já que é dia da família. Então, família, como eu estou dizendo para vocês, envolve todos os amigos, todas as pessoas que deram esse cuidado pra gente. E eu não podia deixar de falar, então, de um momento, dois momentos em que a minha família acaba entrando em contato com os meus amigos, com a minha rede, que é um pouco o que acontece em todas as situações de festa. A minha família é festeira. A gente adora um evento, um momento e adora preparar esse evento e esse momento desde o zero. Assim, ser Quinelato Sacramento tem a ver com dias antes das festas da família.
em que a gente vai se organizar, que vai ficar todo mundo lá, não importa a sua habilidade, cortando coisa, colando coisa, fazendo bonitinho para depois isso ser um momento de recebimento. Então, quem já teve a oportunidade de estar conosco em alguma festa, possivelmente sabe disso. O Artes da Liderança, quando começou a acontecer, que eu trouxe muitas pessoas da minha família, afinal de contas todo mundo é professor, todo mundo é facilitador, para fazerem as facilitações. Não foi um resultado que eu imaginasse, mas acabou acontecendo, de que muitos dos comentários depois falavam era da família, né? Falavam era da sensação que era como se eles estivessem, e estavam mesmo, imersos na nossa sensação de família. Todo mundo se abraça, todo mundo se agarra, é muito pegar mesmo, é muito fazer mesmo. Então, é muito boa essa sensação quando a gente tem uma família que a gente sabe, eu acho, valorizar essa família pelo que ela tem, pelo que ela traz pra gente. Então, muitos de vocês hoje vão estar com as suas famílias, tanto as que vieram de base, quanto as famílias que vocês optaram por ter, optaram por criar, alimentam de uma maneira que seja gostosa. Esse alimentar, eu vou sugerir que seja feito hoje, por ser Páscoa, de uma maneira gostosa, de uma maneira especial, de uma maneira renovada. A gente, quando fala em Páscoa, fala em renovação, fala em alegria, também em sacrifício, né? Mas hoje é o dia da luz, hoje é o dia da manifestação, da abundância. E a gente sempre tem aquela pessoa que cuida, aquela pessoa que se colocou família, porque quis, porque se importa com a gente, porque permanece no seu coração e quando você encontra é sempre a mesma pessoa. Então, que tal hoje você, além das mensagens padrão do WhatsApp e padrão, você também trazer mensagem que seja específica para uma determinada pessoa que você goste? Que tal você cuidar da maneira possível desse momento e desse encontro de hoje? Eu tenho coelhinhos, né? Eu tenho uma coelhinha aqui, ó, que vocês já devem ter visto, que ela senta super bonitinha e que foi a minha Dindinha que me deu, e ela aparece em toda Páscoa. Ela aparece na Páscoa porque ela marca essa época, esse tempo, né? E eu gosto dessa história do enfeitar a casa para as mais diversas ocasiões. A plantinha que eu trouxe hoje tem a ver com isso. Para mim, tem a ver com renovação, tem a ver com crescimento, tem a ver com o estrangeiro. O que eu trouxe para mostrar para vocês hoje foi o meu bambuzinho japonês. Eu tenho vários, de vários tamanhos, mas esse aqui é o que está nascendo. Ó, toda vez que ele quebra ou que ele está comprido demais, eu corto ele, vocês já sabem, e coloco na água. Esse aqui já está todo bonitão e ainda tem um monte de raízes lindas. E tá num potinho de reciclagem que eu colei. Vocês já sabem que eu tenho Durex colorido. Durex colorido é uma das minhas paixões. Na verdade, várias coisas dessas que facilitam a vida de artesanato fazem parte da minha paixão. Bambu cresce muito rápido. Ele é generosíssimo de viver apenas na água. Esse aqui é super valente. Ele não precisa nem de luz. Ele pode morar no banheiro. Embora de vez em quando eu traga ele para ele ficar pertinho da luz. Então, quando isso passar, vocês podem, é claro, conquistar várias outras dessas plantinhas. Eu mesmo posso oferecer. Mas é uma lembrança tentar replantar as que você já tem. Já dei 2 dicas, hortelã com manjericão, várias plantinhas criam raiz muito fácil e você vai multiplicar a sua alegria em casa. Multiplicação de alegria tem a ver com Páscoa, né? Multiplicação. Então, eu trouxe o meu outro coelhinho, esse aqui pode me julgar. Eu tenho um coelhinho de pelúcia.
para trazer para essas épocas de Páscoa. Normalmente ele estaria cheio de chocolatinhos, mas ele mora mesmo com os meus Durex. Coloridos, ó, eu tenho vários Durex coloridos, tcharam, que me ajudam nessa função de multiplicar coisa bonita em casa. Então, nessa mesma linha de coisa bonita em casa, eu trouxe um outro objeto que eu queria mostrar para vocês e que você pode fazer de diversas maneiras. Um apoiador de talher. Apoiador de talher é uma coisa totalmente extra, porque é claro que você pode simplesmente pegar o talher e apoiar no prato quando você termina de comer. Mas pensa bem, se você vai fazer aquele almoço especial para os amigos, se você vai fazer para o seu amor aquela coisa que você quer que fique com cara de diferente e você está em casa, que você quer dar essa sensação, que tal um prato mais arrumado neste dia? Com alguma arrumação um pouco diferente do que você já vinha fazendo, e olha o meu apoiador de talher. Eu tenho esses apoiadores de talher há muito tempo. Ó, é fofo, não é? É a coisa mais linda do mundo. Você deixar ele na frente, assim, de um pratinho, para as pessoas apoiarem os talheres, podem ser os hashis, se vocês preferirem, e depois você poder recolher. É uma frescurite, verdade, mas frescurites são recheadas de carinho, da pessoa perceber que você quis fazer especial. E isso, fazer especial, é o que eu aprendi na minha família. Os meus pais, como muitos sabem, comemoravam todo santo dia 28. Não é aniversário de casamento, é mersário de casamento. Vocês não estão entendendo. Isso é a mais absoluta verdade. Todo dia 28, durante os 50 anos que eles tiveram juntos, era uma comemoração. Reza a lenda que a dona Marinette, quando se casou, o meu pai dobrou de peso, porque ela ficou 365 dias do ano fazendo comidas diferentes. Nada repetia, nem no almoço, nem no jantar. É muito repertório, né não? Agora vocês entendem por que a gente tem a eterna sensação de que não tem repertório suficiente. Haja descansinho de talher para fazer as coisas serem bonitinhas. Mas isso é uma coisa que a gente aprendeu e a gente pelo menos tenta. E eu não sou a única, né? Eu tenho 2 irmãs. E isso, nesse nível, é a maior sorte do mundo. Então, eu vou mostrar para vocês algumas cositas, uma que uma fez e a outra que a outra fez, porque eu não posso estar com elas aqui mostrando as duas do meu lado, embora eu faça isso muitas vezes. Ah, chegou uma outra irmãzinha do coração, que é Nandinha, que é minha prima, eu não posso deixar de receber. Nandinha! Então, vou mostrar para vocês uma coisa que a gente fez no meu casamento. Meu segundo casamento agora, a gente fez no sítio dos meus pais. E fez com muito carinho tudo. Então, o que eu vou mostrar para vocês foi uma das ideias brilhantes da Kaline, que é responsável por fazer todas as festas da minha vida. Na verdade, eu não sou, já falei isso, eu não sou a pessoa nem mais criativa, nem a que arruma melhor as coisas da família. Eu ainda por cima também nunca gostei de comprar. Gostava de comprar, tenho uma preguiça do tamanho do mundo de pensar em roupa. E a Kaline sempre gostou de comprar. Então, eu dava o dinheirinho para ela e falava assim, eu preciso de 2 vestidos ou de um biquíni, vai lá para mim. O corpo sempre foi parecido e ela sabe meu gosto melhor do que eu. Então, no casamento, muita gente já escutou essa história, ela era a minha noiva substituta. Todas as decisões eram com ela e com o meu marido, que estava ativamente participando dessas decisões. Eu escolhi os fotógrafos, a música e o vestido, que foi feito pela Jaline, que também fez aniversário ontem, que é uma amiga muito querida e fez pro meu corpo. Foi uma experiência deliciosa, um dia eu conto aqui. Então, o objeto que eu escolhi mostrar para vocês do casamento, eu vi que o Fábio Luiz está no Instagram. Ó, esse aqui
é o suplá que a gente usou no casamento. A gente usou esse modelo e esse modelo de suplás, que eu guardo até hoje. Claro, vocês já sabem que eu faço um monte de fusquinha e de alegria aqui de vez em quando, e esse é uma lembrança muito gostosa. Ó, os motivos se combinam e, na verdade, isso foi um enorme aproveitamento daquelas formas tcharam, que vem com as pizzas grandes. Isso aqui ainda por cima pode tirar para lavar. E a gente consegue vários, ó, tô só encapando ele, a gente consegue vários modelos de suplá. Então, se você tem essa habilidade de costurar o elástico na pontinha, que tal você fazer isso? Se você não tem, é só fazer uma boa de uma dobradura, que você também tem um suplá delicioso para usar. E isso aqui é no bolo uma enorme gratidão pelas minhas irmãs, pela família, né? Tia Verinha, que tá aí, fez docinho pra festa. Nandinha fez palha italiana pra festa. Yasmina, que veio de lá de Londres pro nosso casamento, ajudou o tempo inteiro, fez os arranjos florais. Exatamente, a Karine é um gênio. É que ela é médica e ela é um gênio assim também. Então a gente empresta ela pro mundo para ser médica e festa ela faz só pra gente. E para artes da liderança, quem já teve a oportunidade de comer os petiscos, né? Então a gente fez uma coisa muito caseira, muito gostosa, e para quase terminar, vocês já sabem que está quase acabando, eu vou mostrar uma outra coisa muito significativa que a minha irmãzinha, que é a mais habilidosa assim manualmente, me deu de presente. Pois é, que Kelly é um gênio também, né? Então, ela me deu de presente, esse é um presente do coração, mas esse tá comigo todo santo dia quando eu acordo, que é essa bonequinha, a Bayomi. A Kelly teve a gentileza, aliás, ela tem a gentileza de fazer presentinho e brinde para todos os professores da escola dos meninos, para todas as pessoas que participaram do Artes, ela fez essa bonequinha como agradecimento, porque a Bayomi, essa bonequinha, tem uma história linda, né? De ser o que as pessoas que vinham nos navios negreiros, naquela situação tão difícil, podiam oferecer para as suas filhas, né? Para eles brincarem, para o tempo passar. Então, tem vários modelos de dobradura de boneca, tem vários modelos de coisas que a gente pode fazer nessa época. Se você está com criança em casa, que tal a sua Páscoa ser uma Páscoa de fazer coisas? Ah, que bom, Fabrício, que ela faz apoiadores de prato que são lindos. Pois é, que tal você dizer para ela que você acha eles lindos hoje? É isso que eu estou sugerindo. Então, eu amo a minha família, não podia deixar de dividir a minha maior joia com vocês hoje. E ela concordou, eu já recebi um ok aqui. Então, queridos, vou desejar uma excelente Páscoa para vocês. Pode vir, meu amor. Ó, e olha quem eu trouxe para quem não conhece, conhecer. Essa é a Kiara. Essa é minha mãe. Ela pode ser para vocês uma mentora ou uma amiga, mas ela é a minha mãe. Não é? Essa aqui é a minha Páscoa. A minha renovação, a minha alegria. E nesse dia de família, vocês não podem ter noção do quanto que o meu coração tá feliz da Kiara tá aqui comigo. Então, ó, um enorme beijo. A pessoa emocionada aqui. Feliz Páscoa pra vocês. Amanhã a gente se vê. 1h da tarde. Beijo. Eu sorrindo? Eu tô sorrindo. Eu.